Graças e paz novamente, irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Vai dizer o seguinte, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da generosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Essa é a saudação de Paulo, com ações de graças por essa igreja na cidade de Tessalônica. Né? A Paulo sempre fazia isso, né? As igrejas que colaboravam, que eram suas igrejas cooperadoras com ele no Evangelho, antes da sua carta, ele sempre dava ali ações de graças a Deus pela igreja, pela operosidade da fé deles. Né? A gente viu isso em Filipenses, né? A gente viu isso um pouco aqui em Colossenses também. Mas aqui Paulo está escrevendo para os cristãos em Tessalônica. Né? Tessalônica aí né, é o alvo. Né? Mas Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta aqui. Né? Se a gente for pegar lá 1 Coríntios, capítulo 8, mais ou menos ali no versículo 6, vai trazer uma citação de Tessalônica. Né? Data provável dessa carta, 51 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Alguns estudiosos dizem aí, eu não conferi essa informação, mas dizem que essa carta foi a primeira carta de Paulo a ser escrita. Das cartas de Paulo, essa carta aqui foi a primeira a ser escrita. Né? Palavras-chave dessa carta aqui: aguardar, né? Vigiar e segunda vinda de Cristo. E todas essas palavras aqui, elas estão voltadas realmente para a segunda vinda de Cristo, que aliás é o tema da carta, cheios de esperança para a segunda vinda de Cristo. E Paulo vai dar aí vários conselhos aqui aos Tessalonicenses sobre como que nós devemos aguardar a volta de Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor. Versículos-chave, são 2. Capítulo 1, versículo 10, vamos ler todos juntos? Está aparecendo lá? Tá. Para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E um outro versículo-chave está lá no capítulo 3, versículos 12 e 13. Vou esperar um pouquinho, talvez você queira acompanhar na sua Bíblia, do que no telão. Vamos lá? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. São 2 textos que fazem parte aí da carta de Paulo, a espinha dorsal aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos 2 cartas aos Tessalonicenses, né? E as 2 cartas vão falar sobre o tema central, que é a segunda vinda de Jesus. Os eventos que precedem a segunda vinda de Jesus. Né? Então, nessas epístolas esclarecem dúvidas, por exemplo, a respeito dos santos que já dormiram. Quem são esses? Os mortos, os que já morreram em Cristo. Né? E que morreram em Cristo e automaticamente estão com Cristo. Porque havia ali uma doutrina sendo espalhada, que era a doutrina do sono, né?
A pessoa não morreu e ainda não está com Cristo. Ela está dormindo. Quando Jesus voltar, ela vai acordar do seu sono e ela vai estar com Cristo. A doutrina bíblica não é essa. Morreu aqui, acordou lá com o Senhor. E também sobre o homem da iniquidade. Quem seria esse? Que é o anticristo. Nós não sabemos aí, em realidade, quem é. Para os reformadores, era o Papa. Para Paulo aqui, já que eles estão sob o domínio do Império Romano, era Nero. Mas uma das características do anticristo é que ele vai querer ser Deus. A pessoa politicamente bem adorada por outras pessoas, né? E, irmãos, não é adorada no sentido que nós estamos acostumados aí, não. Já ouvi falar que o anticristo era Lula, depois que era Bolsonaro, nesse tipo de adoração, né, que nós vivemos aí, esse dualismo que nós vivemos aí no nosso tempo. Ele vai querer ser como Cristo, vai enganar a muitos, né? Mas Jesus ali depois vai dar um pontapé nele, né? E é preciso que isso aconteça, né? Essa manifestação visível do anticristo aconteça, para que o Senhor Jesus retorne. Então, na primeira epístola, a vinda de Jesus é retratada em relação aos cristãos. Nós pegamos aqui, olhamos esse capítulo 4, a perícope do versículo 13 até o versículo 18, né, o próprio título aqui vai dizer, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aí aqui vai nos apresentar. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? E será repentina como um ladrão de noite. E como diz o capítulo 5, versículo 4. Ladrão não avisa. Ele vem de surpresa. Quando não tem ninguém em casa, né, quando nós não estamos vigiando, ele vem, né, quando a gente está ali no celular, assim, nas ruas, né, no celular, vem o ladrão e pega da gente, a gente nem espera. A gente nem espera. Eu vi um vídeo esses dias, a mulher estava aqui, no celular. Aí vinha um de moto atrás dela. Né? Aí o cara veio para cima dela. Na hora que ela olhou para trás e viu o cara vir para cima dela, ela saiu correndo. Né? Mas o cara não queria roubar ela, o cara queria entrar na casa dele, que ela estava passando em frente à garagem dele. Né? Mas o negócio está tão descontrolado, né, que ela achou que ele ia roubar ela. Né? Ué. Então o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, né, ele vai vir dos céus, vai ressuscitar os cristãos que já morreram, aqueles que morreram com Cristo, né, e arrebatar aqueles santos que estão vivos. Né, se viesse hoje, nos arrebatar. Então, aquela história de arrebatamento secreto, né, diante da Bíblia, nós vemos aqui que é balela, não existe. Versículo 16 do capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem está morto vai ressuscitar primeiro. Depois nós, Paulo se inclui isso, né? Nisso, né? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento vai existir, né? Mas ele não é secreto, né? Não é secreto. Todo olho verá. Né? Volta do Senhor Jesus. O próprio Jesus vai vir com a cavalaria atrás, né? Ele não vai vir sozinho. Então, nós vamos ver Jesus, né? Nós, né, espero que volte enquanto eu estiver vivo, né? Vai vir, todo olho vai ver, norte a sul, leste a oeste. Lembra do Apocalipse, domingo? Que tem 4 anjos segurando o vento, norte, sul, leste e oeste. Aí vem um outro anjo, né, e fala para que eles não soltem os ventos, que o vento é trazer destruição para a terra, até que os selados em Cristo fossem selados. Né?
é a mesma ideia aqui. Norte, sul, leste, oeste. Todos vão ver a volta de Jesus. E vão ver os mortos indo aos ares e os vivos logo atrás. Logo atrás. Na segunda epístola, na segunda carta de Tessalonicenses, sua vinda é retratada em relação aos incrédulos. Aqui é diferente. Primeira, em relação aos crentes. Segunda, em relação aos incrédulos, que não creem em Cristo, com a manifestação de seus poderosos anjos e exercendo vingança contra todos os inimigos. Os inimigos de Cristo estarão debaixo dos pés dele, precedidas de alguns acontecimentos inconfundíveis. Semana que vem, nosso irmão Rubens ali, eu tenho até que te passar lá, me lembro, senão eu vou te passar lá segunda-feira, né? Essas duas epístolas são chamadas, então, de as cartas escatológicas de Paulo. Escatológico, que vem da palavra escatom, do grego, né? É o fim de todas as coisas. É o estudo do fim. Então, a vinda do Senhor Jesus é um assunto tão importante no Novo Testamento que foi mencionado aproximadamente 320 vezes em seus 260 capítulos. Tem mais menções do que capítulos, né? E muitas vezes nós não nos atentamos para a segunda vinda de Cristo. Eu já ouvi de crente que ele nunca parou para pensar na segunda vinda de Jesus. Além disso, este foi o assunto principal dessas duas epístolas que estão entre as primeiras cartas do apóstolo Paulo. Tessalônica, é a cidade mais populosa da província romana da Macedônia. Hoje ali é na região grega, região da Grécia, que naquela época pertencia ali aos romanos. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passou por essa cidade e, em pouco tempo, estabeleceu ali uma igreja, um relato lá de Atos, capítulo 17. Depois, por conta da perseguição, ele precisou fugir. Aí ele foi para Bereia, capítulo 17 também de Atos. Depois ele vai para Atenas. Tudo ali a gente pode conferir depois no capítulo 17. Lá de Atenas, para poder ele saber como que os tessalonicenses estão vivendo, ele vai e envia Timóteo. Aqui no capítulo 3, os 3 primeiros versículos. Não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, companheiro de Paulo, para poder ali ver, saber como esses novos cristãos estão enfrentando as dificuldades, que eles também estão em meio à perseguição do Império Romano. Então, antes de Timóteo regressar, voltar, depois de Atenas, Paulo vai para Corinto. Ali ficam sabendo da situação da igreja. Tem esse relato aí lá em 1 Coríntios, capítulo 8. E aí Paulo vai e escreve essa carta aos Tessalonicenses. A palavra vinda é a palavra grega parousia, que significa presença. É a ideia de chegada. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai chegar a nós. E quem chega, chega em espírito. Chega em espírito? Não, quem chega, chega em corpo presente. Então, o próprio Jesus, ele vai chegar aqui para poder buscar os seus, para poder buscar a sua igreja. Esta palavra, de acordo com os especialistas, refere-se a um período no qual ocorre uma série de eventos. Porque na Bíblia, nós temos os eventos dos últimos dias e nós temos os eventos do último dia. É mais ou menos ali 8 ou 9 ali de cada um desses dois tipos. O arrebatamento da igreja é o primeiro deles. Escatologia, como eu falei, é termo grego que significa o estudo das últimas coisas, a doutrina que procura antever os eventos futuros e finais da história. Então, Tessalonicenses é cheio de termos escatológicos, assim como o Apocalipse é cheio de termos escatológicos. Ali em Pedro nós vamos encontrar também alguns termos escatológicos, sempre um pouco também nas cartas de Paulo. Nas outras cartas também tem termos escatológicos. Porque
era a ambição de Paulo, né? Por isso que ele disse, morrer para ele é infinitamente melhor. Morrer para ele era lucro. Ele estava aguardando o fim de todas as coisas. A situação da igreja, como que ela era? Muito boa. Porque o Paulo ficou pouco tempo naquela cidade, plantou aquela igreja, deixou aquele grupo de cristãos lá, e eles foram cultivando a sua fé, em cima de 3 valores básicos para nós que somos cristãos: fé, amor e esperança. Se a gente cultivar a nossa vida em cima desses 3 valores, nós só vamos avançar. Fé, por quê? Porque eles deixavam os seus ídolos e se converteram a Deus. É somente por fé que nós podemos fazer isso. Amor, porque logo depois deles se converterem a Deus, eles vão servir a Deus. E é como eu coloquei ontem, hoje, lá, quem ajuda, uma hora vai atrapalhar. Quem ajuda, uma hora vai arrumar problema. Quem serve, não. Quem serve está pronto para resolver problema. É diferente. Então, o amor vai nos ajudar a servir a Deus de forma viva e verdadeira. E a esperança, porque eles estavam aguardando o Filho de Deus, Jesus. Eles tinham visto Jesus? Não. Então, como que eles estavam aguardando Jesus? Pela fé. Os do Antigo Testamento viram a Jesus? Também não. Mas como que eles foram salvos? Pela fé. Antigo Testamento, fé na promessa, fé para frente. Novo Testamento, fé para trás, na promessa que já veio, que já foi cumprida. Para nós agora, continua a ser fé, nem para frente, nem para trás, fé para o alto. Então, essas qualidades eram notórias que eles se tornaram exemplo para todos os santos da província e da Macedônia. Olha só, versículo 7 do capítulo 1. De sorte que vos tornastes o modelo. Esse não deve ser o propósito da nossa vida, nos tornar modelos para as outras pessoas. A gente vai lá, olha, eu gosto de andar com a Nicole, porque a Nicole é um modelo de crente. Não é modelo na profissão, não. Poderia ser também modelo, tem estatura, é uma menina bonita, bem afeiçoada, podia ser uma modelo. Mas é modelo cristão, modelo de comportamento, modelo de conduta de vida, modelo de vivência. Paulo os incentiva a prosseguir e a crescer espiritualmente mais e mais. Como a Bíblia diz, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolvimento da salvação vem através desses 3 pilares: fé, esperança e amor. Eles estavam enfrentando muita tribulação da parte de seus patrícios, ali, que estavam perseguindo eles. E também passavam por alguns problemas devido a ideias errôneas sobre a segunda vinda de Jesus. Como, por exemplo, a ideia de que eles estariam dormindo, depois que morressem, aguardando o Senhor Jesus dormindo. Como os cristãos esperavam que o Senhor Jesus viesse ainda quando estivessem vivos, já naquela época, eles aguardavam por isso. Tem algumas palavras, por exemplo, no Novo Testamento, como em Pedro, 1 Pedro 4, que ele diz: o fim está próximo. Ele já diz isso para aquela época. É para a época dele. O fim está próximo para ele. Ele está achando isso, que o fim está próximo para ele. A vinda de Jesus iria vir para ele. Esses dias, Carol me perguntou lá: você acha que Jesus vai demorar a voltar? Eu falei: não, eu creio que ele vai vir na minha geração. Eu creio que ele vai vir na minha geração, porque eu estou aguardando por ele. Se nós não aguardarmos a ele com a maior expectativa, eu acho que ele vai vir daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. O que eu estou fazendo então? Eu creio que ele vai vir para já, ele vai vir na minha geração. Eu tenho que morrer crendo nisso.
Vocês falaram duas palavras aí que colaboram com esse erro da igreja, que exatamente é um erro também, né, de não enfatizar muito a segunda vinda de Jesus. O Senhor falou e agora eu esqueci. Preso às coisas do mundo, né? Essa prisão às coisas deste mundo nos faz, né, perder as coisas da eternidade, né? Aí a gente vai olhar, a gente vai dar muito mais valor às coisas que são aqui da terra do que às coisas que são eternas, que são do céu. E o varão ele falou que a gente fica assustado com as coisas que acontecem no mundo, né? Eu falei que esses dias, esse negócio da fizeram na Olimpíada aí para mim, balela, né? Não me assusta em nada. As coisas vão piorar mais ainda, né? Eles fazem passeata aí que eles ficam enfiando o crucifixo nas partes íntimas lá, né, e tal. Isso aí é começo de perseguição, né? Começo de dor que os crentes têm que enfrentar e passar por isso, né? Ainda muita coisa há para ver. Quantas pessoas que estão morrendo por causa de Jesus agora, e nós estamos aqui no ar-condicionado, tudo bonitinho, né? E muitos não dão valor para isso, né? Muitos não dão valor para isso. Então, outros tinham essa ideia, né, de os cristãos que esperavam o Senhor Jesus viesse ainda quando estivessem vivos. Muitos nutriam preocupações a respeito da situação dos familiares cristãos, né, que haviam morrido antes da volta do Senhor, talvez pensando que não participariam da glória de sua segunda vinda. Mas nós vimos que eles vão participar. E tinha outro grupo que estava ali devido ao pensamento de que o retorno de Cristo era iminente. Aguardavam sua segunda vinda de forma passiva e ociosa, negligenciando os deveres cotidianos. O corpo, quando morreu, o corpo vai para debaixo da terra. A alma vai se encontrar com o Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, esses mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com o corpo, com a alma, e aí vai haver essa transformação do corpo em glória, né? Corpo glorificado. Nós não sabemos como que é, né? E se você quiser saber como é que é, aí a gente resolve ali. E aí fica guardando. Não, pior que tem gente que já voltou aí. Eu vi esse dia no Instagram lá, a pessoa que foi não sei quantas vezes no céu e voltou. Aí ela dá testemunho de como que era o céu. Capítulo 4, versículo 11. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Olha só. Diligenciados por viver tranquilamente. É aquela que eu falo da teologia deformada, né? Ah, eu sou crente mesmo, eu sou eleito de Deus, então vou ficar tranquilo, sossegado, né? Quando ele voltar, ele vai me levar, né? Não é isso, não é dessa forma que nós devemos viver. Nós devemos, né? Nós devemos viver na expectativa da volta de Jesus, né? E ao mesmo tempo cumprindo a sua vontade, fazendo o que ele nos manda. Tem uma passagem também de Marcos lá que está tendo ali a pregação, né? Os demônios surgem, né? E falam, eu sei quem és tu, o Santo de Deus. Então eles tinham a ideia, né, de Jesus, né, a ideia de que eles seriam lançados no lago de fogo, né? Eles sabem disso, né? É mais crente do que muitos crentes, né? Isso. Quanto ao primeiro ponto é esse aqui, ó. Como os cristãos esperavam que o Senhor Jesus viesse ainda quando estivessem vivos, muitos nutriam preocupações a respeito da situação dos familiares cristãos que já haviam morrido. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao primeiro ponto, Paulo lhes diz que na vinda do Senhor haverá o arrebatamento, e nele estarão incluídos tanto os vivos quanto aqueles que dormem no Senhor, que já morreram. Todos eles vão encontrar com o Senhor.
Então, os tessalonicenses não precisavam se preocupar com seus familiares que já haviam partido, a não ser que eles tivessem morrido sem o Senhor. Pois eles iriam até os preceder neste glorioso encontro. Então, quanto ao segundo ponto, de viver de forma relaxada, ao lhes falar a respeito da segunda vinda de Cristo, Paulo descreve os acontecimentos que sucederão, mas não faz nenhuma referência quanto ao tempo. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Pode vir como num estalo do Thanos lá, né? Só que vem do céu para a terra. Chega aqui no nosso tempo, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Então, quais são os aqui? Dessa forma, o apóstolo procura equilibrar este ensino a respeito das coisas futuras. Ele exorta os cristãos de Tessalônica a trabalharem com as próprias mãos, fazerem algo que é bom. Depois que eu preguei aqui domingo aqui falando das riquezas aqui de Efésios lá, o jovem me procurar, pastor, mas como que eu devo fazer? É errado eu ganhar dinheiro? É errado eu trabalhar e tal? Não é errado. Ser rico não é pecado. O problema é você colocar o seu coração na riqueza. Você tem que trabalhar. Você tem que buscar o seu sustento. O Senhor nos manda isso. O Senhor nos manda fazer isso. Só que a partir do momento que você coloca o seu sustento, o seu dinheiro acima do Senhor, aí já virou idolatria. Aí você já não está mais vivendo segundo a vontade de Deus. É um péssimo patrão, um péssimo patrão. Além disso, a viverem uma vida de pureza em relação ao corpo, aqui nos versículos 1 a 8 do capítulo 4, a gente pode ver isso, no versículo 7, enfatizando aqui, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É a vontade dele para a nossa vida. Hebreus vai dizer que sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Fugir da lascívia, para poder santificar cada vez mais. Lascívia e prostituição. No contexto, eram duas imoralidades bem visíveis ali entre eles. E a crescerem no amor fraternal, os versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, amor entre irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, de acordo com essas instruções de Paulo, a melhor forma de se esperar o retorno do Senhor Jesus é com fidelidade, sendo fiéis. Lembra que em Efésios, Paulo escreve aos santos e fiéis em Jesus? Fidelidade e responsabilidade no presente. Não é viver de qualquer jeito. Nós temos as nossas responsabilidades, tanto as responsabilidades terrenas, quanto as responsabilidades do céu. O tema principal da primeira epístola aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo. Então, todos os capítulos vão se referir a isto. Como? Capítulo 1. Os cristãos devem estar aguardando dos céus o Filho de Deus. Versículo 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até um dos textos-chave. No capítulo 2, nós somos chamados para o seu reino e para a sua glória. Versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. No capítulo 3, quando isto ocorrer, precisamos estar inculpáveis e santos diante dele. Outro gancho de Efésios. O Senhor nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que diz o versículo 13 do capítulo 3? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. No capítulo 4,
né, a volta de Cristo ocorrerá após o soar da última trombeta, momento em que os mortos e os vivos serão arrebatados. Nós lemos esse texto aqui agora há pouco, versículos 16 e 17. E no capítulo 5, né, a exortação é para sermos vigilantes, porque a vinda do Senhor será repentina. Desde o primeiro bloco aí do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5, vai nos trazer essa exortação aí. Então, essa era a bendita esperança da igreja primitiva. Também deve ser a nossa, da volta de Cristo, né, enquanto nós estamos em vida, né, enquanto nós estamos vivos. Então, é fácil do tema principal dessa segunda vinda de Cristo. Paulo, repetidas vezes, exorta os cristãos dessa cidade a se santificarem e a viverem uma vida piedosa e separada para Deus. É para isso que ele nos escolheu, para sermos santos, separados, vivendo de forma diferente do mundo. Divisão do livro aqui, então, para a gente poder acabar. São aí algumas divisões. Primeira divisão, todo o capítulo 1, que vai falar sobre os novos convertidos e a segunda vinda de Cristo. A segunda parte, né, todo o capítulo 2, que vai falar sobre o serviço cristão e a sua relação com a segunda vinda. Como que nós devemos servir a Deus enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. A terceira parte, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 12 do capítulo 4, que vai falar sobre a santificação, né, e a segunda vinda. Como que nós devemos nos manter santos e aguardando a segunda vinda de Cristo. A quarta parte, os versículos 13 a 18 do capítulo 4, que vai falar da relação dos mortos que estão em Cristo com a segunda vinda do nosso Senhor. A quinta parte é todo o capítulo 5, que vai falar sobre essa vigilância que nós temos que ter e a segunda vinda do Senhor, né? Ele vai até encerrar aqui, né, desde do versículo 16 e diante. Como que nós devemos viver? Né? Regozijai-vos sempre, né? Alegria, orai sem cessar, intimidade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Né? Vontade de Deus, viver sobre a vontade de Deus. Versículo 19. Não apagueis o espírito. Como que a gente faz isso? Deixando de viver uma vida santa. Deixando de viver a vontade do Senhor. Não desprezeis as profecias, as palavras de Deus. Julgai todas as coisas. Né? Então, essa ideia que nós não devemos julgar, né? Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Né? Dicas práticas, para a gente poder viver o Evangelho, e enquanto nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo.